Estava meditando aqui na Bíblia Sagrada, no livro de Judas, no versículo 11, que diz assim: ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá. Observando esse texto em que Judas escreve, eu observei três personagens aqui. O porquê Judas cita claramente três nomes do Antigo Testamento, de personagens do Antigo Testamento. Ele cita o nome de Caim, ele cita o nome de Balaão e ele cita o nome de Corá. Por que ele dá referência a esses três personagens do Antigo Testamento? Quando nós olhamos para a história de cada um desses personagens, nós vamos perceber algumas qualidades que não é cabível ao homem seguir. A Bíblia diz, onde Judas diz: ai deles que prosseguiram pelo caminho. Logo se entende que existem caminhos que o homem não deve seguir, principalmente cristão. Primeiro ele diz: ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim. Por que ai deles que andam pelo caminho de Caim? Logo, quando nós vamos ver a história de Caim, é uma história bem conhecida. Qual é a história de Caim? Quando Abel e Caim foram oferecer sacrifício ao Senhor, a Bíblia diz que Deus recebe o de Abel e rejeita o de Caim. Rejeitando o de Caim, nós vamos perceber que o primeiro caminho que o cristão ou o homem não deve andar ou seguir por este caminho, porque o caminho de Caim é o caminho da inveja. Quando nós olhamos para o livro de Provérbio, o provérbio diz que a inveja é pior do que o pecado de feitiçaria. Você não precisa ter inveja do seu irmão. Você não precisa ter inveja do seu próximo. Você não precisa ir pelo caminho do invejoso. Porque o invejoso nada tem e não quer que os outros possuem. O invejoso não quer trabalhar para conseguir. O invejoso, ele quer simplesmente o que você tem. Ele pode muito bem trabalhar para conseguir, mas ele quer o que você tem. E o que você tem foi o que Deus deu para você. Então você não precisa andar pelo caminho de Caim. Você não precisa matar o seu irmão. Você não precisa denegrir a imagem de ninguém. Você não precisa fazer nada para ninguém e contra ninguém para conseguir algum objetivo. Não ande por este caminho. O caminho da inveja não é o seu caminho que Deus escolheu. Ande pelo caminho certo. Ande pelo caminho que Deus trilhou para você. Porque aquilo que é seu vai chegar nas suas mãos. O segundo caminho que nós observamos que Judas está dizendo é: e movidos pela ganância e precipitaram no erro de Balaão. O segundo caminho que o cristão não deve andar é o caminho de Balaão. Quando nós olhamos para o livro de Números, nós vamos observar o que Balaão fez. Qual é o erro de Balaão? Balaão era um grande profeta, sim. O que ele falava acontecia, sim. Mas Balaque, com medo do povo de Israel, o que a Bíblia diz? Que Balaque convida Balaão para que ele profetize contra Israel. Números 23 e 19, você vai ver que Deus muda as palavras de Balaão. Qual é o caminho que o cristão não deve seguir? O segundo caminho é o caminho da ganância. Balaão profetizou segundo o interesse que Balaque deu para ele: ouro, prata, riqueza. E ele profetizou contra Israel. Deixa eu dizer uma coisa: você não precisa fazer nada por dinheiro. Você não precisa ser ganancioso. Você não precisa ser aquela pessoa que ajunta muitas riquezas, sabendo que Salomão disse: o nome vale muito mais do que o ouro e do que a prata. Você não precisa fazer tudo com ganância.
Você não precisa fazer nada para adquirir dinheiro ou riqueza, não. Você tem que andar pelo caminho certo. Qual é o caminho certo? O caminho que Jesus disse para aquele jovem rico. E ele disse, olha, eu conheço tudo desde a minha mocidade. Jesus disse, então vende tudo que tens e dá aos pobres. A Bíblia diz que ele abaixou a cabeça e voltou para trás. Você não precisa andar pelos caminhos da ganância. Quantos homens estão gananciosos? Quantos homens ajuntam riqueza, riqueza, riqueza e nada possui? Entende uma coisa? A Bíblia diz que tudo que o homem ajunta é para o seu próximo. Então você não precisa ir pelo caminho do Balaão, caminho da ganância, caminho do dinheiro, caminho da riqueza, não. Espere que Deus tenha os seus projetos e os seus propósitos para você. E para encerrar minha reflexão o terceiro caminho que o cristão não deve andar. É o caminho de Corá. Qual é o caminho de Corá? Lembra que Corá se levantou em uma grande rebelião contra Moisés? O que Deus fez? Deus abriu a terra e matou todos que se rebelaram contra Moisés. Mas quem foi o precursor da rebelião? Corá. Quantos obreiros, quantos líderes estão se rebelando contra os seus líderes? Estão se rebelando contra a igreja, achando que vai para frente e vivem de mal a pior. Então, você não precisa andar por esses três caminhos. O caminho da inveja, o caminho da ganância e o caminho da rebelião. Fuja desses três caminhos. Salomão disse, escute bem o que Salomão disse. Salomão diz que há caminho que aos olhos é perfeito, mas o seu fim é a morte. Ande pelo caminho estreito, que é o caminho que Jesus nos ordenou. O caminho estreito é o que vai nos conduzir ao céu. Não precisamos de ganância, não precisamos de inveja para matar os outros, não precisamos de fazer rebelião para subir na vida. Ande pelo caminho que Jesus diz. Este caminho é o caminho estreito, sim, é doído, é sofrido, mas esse caminho vai te conduzir ao céu. Deus te abençoe. Fuja do caminho de Caim, fuja do caminho de Balaão e fuja do caminho de Corá. Deus te abençoe. Deus tem grandes coisas na sua vida, em nome de Jesus.